Eu li o box da Biblioteca Estoica e eu trouxe alguns insights para vocês desses 4 maravilhosos livros aqui dos, digamos, pais do estoicismo, né, filosófico, para dizer para vocês o que eu aprendi sobre isso, né, que o estoicismo é basicamente viver apesar das circunstâncias, né. Dentro desse box aqui a gente tem meditações de Marco Aurélio, A Arte de Viver, Sobre a Brevidade da Vida e 365 Reflexões Estoicas, tá? Esse aqui é o Epiteto, A Arte de Viver, é o mais conhecido, né, de Epiteto. Sêneca, Sobre a Brevidade da Vida, seu livro também, obra mais conhecida. Marco Aurélio, Meditações, Imperador Romano, e sua obra mais conhecida. E 365 Reflexões Estoicas, tá? Aqui a gente tem basicamente uma frase por dia para cada um dos 365 dias do ano, né? De cada um desses filósofos aí do estoicismo, né? Até vou pegar uma frase aqui, aleatória. Preste atenção ao que está diante de você, seja um princípio, um ato ou uma palavra, de Marco Aurélio em Meditações, ou seja, pensar antes de falar estrategicamente, porque aquilo pode lhe causar algo, né, no futuro. Então, o estoicismo, basicamente, né, ele é a arte de aprender a viver, né, sem se importar com as circunstâncias, né, sejam elas boas ou más. Então, não é sobre o que acontece com você, mas é sobre como você reage com o que acontece sobre você. Porque como você reage, sendo com raiva ou ira, né? Que Sêneca fala que tem que cuidar muito com a raiva e com a ira, porque daí tu desperta a raiva e a ira ainda mais dentro de ti e dos deuses, né? Só leva a um caminho ruim, né? Então, cuidar muito da sua mente, psicológico, é algo bem mais importante para o estoicismo, né? Digamos assim. Então, começando aqui com Marco Aurélio em Meditações, né? Eu trouxe algumas anotações aqui que eu fiz, né? O Marco Aurélio, basicamente, ele era um imperador romano, já de origem rica, enfim, que conquistou vários, né, conseguiu ganhar vários atos, várias guerras, muito estrategista, enfim, mas era ao mesmo tempo uma pessoa muito boa, muito solidária, né, com quem vivia perto dele, né. E o que eu entendi é que ele era um imperador escrevendo para ele mesmo não surtar. Então, nas campanhas que ele fazia, né, tanto que Meditações, ele é um livro de várias meditações dele, né, escritas juntas, do que ele escrevia mesmo para ele não surtar, como hábitos de autocontrole, né, disciplina mental, responsabilidade, que ele fazia mesmo com que ele acreditava que era o certo para ele melhorar, tanto fisicamente quanto mentalmente, como espiritualmente. Então, o maior insight que eu tive aqui com esse livro é que tu não controla o mundo, mas tu controla a tua mente. E se tu controlar a tua mente, tu pode ser uma pessoa melhor pro mundo, né? Então, se a gente pegar aqui uma frase aleatória, ó, conforme forem os seus pensamentos habituais e diários, da mesma forma será o caráter geral da sua alma. Pois que os pensamentos são como a tinta que colore a mente. Então não adianta a gente ter só pensamentos ruins, autodestrutíveis, viver uma vida vazia, sem cores, né, que isso vai afetar nosso psicológico. Então tente ver a vida como ela é, né, mais bela, né? E essa questão do autocontrole, né, disciplina mental, está muito enraizado nesse livro, né, do Marco Aurélio em Meditações, né? Em nenhuma parte o homem se retira com maior tranquilidade e mais calma que em sua própria alma. Ou seja, ter uma alma tranquila, né? Que não fica dependendo de picuinha, de, de fofoca, né? Que ajuda realmente as pessoas, né? Então, o, a parte central desse livro das meditações para mim é isso, né? Tu não consegue controlar o mundo, mas tu consegue controlar o bem principal que está enraizado em ti, que é a tua mente, né? Então, pegando outro aqui, a gente tem o Sêneca sobre a brevidade da vida. Esse aqui bate forte, né?
e em que o tempo é nosso bem mais valioso. Então ele traz muito questões como aproveite o presente, a vida não é para sempre, então não adianta viver como se tu achasse que fosse viver para sempre, ou querer aproveitar só a aposentadoria, sendo que a aposentadoria é 10% da tua vida e o resto é 90% que tu vive, né? Então tu vai deixar de aproveitar o 90% para tentar aproveitar os 10% da aposentadoria? Quem sabe se o futuro vai chegar? O futuro é incerto, pode morrer antes de se aposentar, entendeu? Então ele bate muito na tecla do tempo, né? O tempo é nosso bem mais valioso, né? E as pessoas vivem como se fosse viver para sempre. Então a frase que eu tirei daqui é que assim, a vida não é curta, é você que não está sabendo viver da forma correta, né? Tirando uma frase aqui, acredite em mim, é preciso um grande homem, alguém que se elevou muito acima das fraquezas humanas para não permitir que nada de seu tempo seja roubado, porque às vezes as pessoas estão querendo roubar teu tempo com pequenos favores e tu está deixando isso acontecer, né? E segue-se que a vida de tal homem é muito longa, porque ele se dedicou inteiramente a si mesmo todo o tempo que teve. Não negligenciou seu tempo, tampouco ficou ocioso. Ou seja, negligenciar o tempo ajudando outras pessoas também é perder vida, né? Ajudando de forma fútil, né? Ficando o tempo ocioso, sem ler o livro, sem estudar uma obra, também é perder vida, né? Isso que diz muito Sêneca. E por fim a gente tem o manual de Epiteto, né, que esse aqui é o mais prático de todos, a arte de viver. E ele separa muito o que depende de ti e o que não depende, né? Usando um exemplo prático, eu estou trabalhando aqui, eu tenho meu chefe, eu vou fazer o melhor trabalho possível no tempo que eu tenho, independente das circunstâncias. Se meu chefe vai me demitir ou não, se ele gosta de mim ou não, isso é problema dele. Eu não devo me preocupar com o que não depende de mim. Eu só devo me preocupar com o que depende de mim, ou seja, fazer o bom trabalho, né? Então Epiteto bate muito isso em A Arte de Viver, que você só deve se preocupar com o que depende de ti, porque isso elimina a ansiedade, né? Hoje em dia o povo é muito ansioso porque fica se preocupando muitas vezes com coisas que nem ainda aconteceram, né? Usando uma frase aqui como exemplo. Se você assumir qualquer papel além de suas forças, você tanto se perderá quanto abandonará o que poderia ter feito bem. Ou seja, às vezes tu deixa de fazer uma coisa que estás fazendo bem feita para fazer outra, aí tu não faz nem a outra bem feita e nem essa que estás pretendendo fazer. Então, o box da Biblioteca Estoica é basicamente sobre isso, né? Para entender um pouquinho melhor sobre a vida desses três grandes filósofos que foram reconhecidos aí como estoicos, né? E eu gostei bastante, espero que vocês tenham gostado também da minha análise sobre esse box. Até o próximo vídeo.